Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Estamos estudando a disciplina de Física. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior estudamos os espelhos esféricos, a imagem produzida por um espelho côncavo, esse é o resumo, e a imagem produzida por um espelho convexo. Hoje estudaremos o estudo analítico desta imagem, ou seja, as equações que correlacionam o objeto e sua imagem. Basicamente é isso. Então nós vamos começar pela equação de Gauss. O que diz a equação de Gauss? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o objeto mais 1 sobre a imagem, que é o P e o P'. O P sempre se relaciona ao objeto e o P' se relaciona à imagem. Só que é o que da imagem? É a distância. Então, resumindo, a distância focal, que é 1 sobre o foco, a distância focal, é equivalente a igual a 1 sobre a distância do objeto ao espelho, mais 1 sobre a distância da imagem até o espelho. Essa é basicamente a equação de Gauss. Decore-a na sua alma. Pode até tatuar, inclusive. Um outro caso é com relação ao aumento. Como nós calculamos o aumento? Nós calculamos basicamente uma relação do tamanho da imagem sobre o tamanho do objeto. E também pode ser calculada com base nessas distâncias, né? Então, nós poderíamos dizer que o aumento é igual a menos a distância da imagem até o objeto sobre a distância do objeto até o espelho. Ou ainda, nós poderíamos dizer que o aumento é igual à distância focal dividido pela diferença da distância focal menos a distância do objeto ao espelho. Todas essas são fórmulas possíveis de serem utilizadas para calcular o aumento. Com relação agora aos espelhos, falamos anteriormente do espelho côncavo e do espelho convexo, não é mesmo? Perceba, quando falamos de espelho côncavo, o foco maior que zero, então nós estamos tratando de um espelho côncavo e de uma lente convergente. Em termos de lente, as lentes convergentes e os espelhos côncavos têm foco positivo, têm a distância focal positiva. Isso será muito relevante no futuro. Com relação aos espelhos convexos, perceba, o convexo e as lentes divergentes, ambas têm foco negativo. Então, existe essa relação direta entre o côncavo e o convergente e o convexo e o divergente. Com relação às imagens, perceba, a imagem real, a distância entre a imagem até o espelho, para imagens reais, é maior que zero. Ou seja, a imagem está sendo projetada em algum lugar. Isso é uma imagem real, é uma imagem que é projetada. A distância da imagem até o espelho é maior que zero, é positiva. Enquanto que as imagens virtuais são basicamente calculadas com base num P negativo, num P' negativo, que a distância da imagem ao objeto é negativa, ou seja, está atrás do espelho. Com relação ao estudo do aumento, percebemos que quando A é maior que 1, basicamente teremos uma imagem maior. Quando A é menor que 1, teremos uma imagem menor, e quando A é igual a 1, teremos uma imagem igual. O aumento se correlaciona também da seguinte forma: se nós tivermos então um aumento maior que zero no caso, estaremos diante de uma imagem virtual e direita. Quando este aumento for menor, estaremos diante de uma imagem real e invertida. Essa relação sempre ocorre. Tudo que é virtual é direito, tudo que é real é invertido. Agora estudaremos o índice de refração. Este sim é uma calculeira muito louca. O que raios é a refração? A refração é como se fosse a reflexão, só que dessa vez ela vai mudar de meio. Na reflexão, ela reflete e volta para o mesmo meio. Na refração, ela não reflete, ela refrata, ela entra em um meio. Então, basicamente, o raio está sendo incidente do meio 1 e ele vai entrar no meio 2. Ele vai ser refratado no meio 2. E aqui nós teremos um ângulo e aqui nós teremos um outro ângulo, que não será igual dessa vez. E como nós vamos calcular esse ângulo? Através de todas essas fórmulas divertidas e infinitas. Mas o que nós precisamos saber, basicamente, é essa relação aqui, ó. N é igual a C sobre V.
você consegue perceber então que existe uma mudança de velocidade. Ó. Muda a velocidade e o comprimento de onda, porém a frequência é constante. Apesar de o raio estar mudando de meio, do meio 1 para o meio 2, a frequência dele é constante. O que vai mudar do meio 1 para o meio 2 é a sua velocidade e o comprimento de onda. Perceba, aí existe uma relação inversa entre o índice de refração. Quanto maior a refração, menor é a velocidade, segundo a fórmula. Nós poderemos realizar, então, os cálculos através do seno de θ1, que é basicamente o seno do raio incidente, dividido sobre o seno de θ2, que é o seno do raio refratado. Essa relação também se dá através das velocidades. A velocidade de 1, diretamente proporcional, também se correlaciona à velocidade do segundo. Da mesma forma, o comprimento de onda. Perceba, se a velocidade muda, o comprimento de onda também muda. Ambos mudam. E mudam de forma linear, se correlacionam. Por outro lado, se você verificar na fórmula aqui, ó, a refração ela é inversamente proporcional à velocidade. Por isso, aqui, executando esta fórmula, a porção final, que se refere ao índice de refração, deve ser invertida. Por isso que está N2 sobre N1. Por quê? Porque nesta fórmula existe essa relação inversamente proporcional entre a velocidade e o índice de refração. Então, basicamente, essa é uma forma de se calcular. Essa fórmula ela irá resultar, essas proporções todas irão resultar na lei de Snell. O que diz a lei de Snell? Diz que o índice de refração de N1, o N do primeiro do raio incidente, vezes θ1, basicamente, ó, perceba, está sendo multiplicado em x. Então, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. E essa relação está sendo extraída a partir dessas relações de proporção aqui, diretas e indiretas. Esta é a lei de Snell. Agora estudaremos os casos em que o índice de 1/2 é maior ou menor. Ele é menor ou ele é maior com relação ao segundo meio. O que acontece se o índice do primeiro meio for menor que o índice do segundo meio? Perceba, do meio menos para o meio mais, aproximais. Aproximais o quê? Aproximais o raio. O raio vai se aproximar mais. É isso que quer dizer. Então, se o meio 1 é menos refringente, enfim, menos concentrado. Se no meio 1 é menos e ele passa para um meio mais, quando se passou para um meio mais, aproximais. Aproximais, o ângulo vai se aproximar mais. É isso. E o que vai acontecer se ele se aproximar mais? A velocidade será maior. A velocidade de 1 será maior que a velocidade no meio 2. O meio 2 é mais, concentrado, enfim. E a relação é direta. Ó. Se o V1 aumenta, o comprimento de onda também aumenta. É isso. E o oposto é verdadeiro. Então, se o meio N1, se N1 for maior do que N2, se aqui for maior, o meio for mais, passando de um meio mais para um meio menos, ou seja, o N1 era maior, o N2 é menor, o que vai acontecer então é que a velocidade em 1 será menor do que a velocidade em 2. E o comprimento de onda em 1 será menor que o comprimento de onda em 2. É o inverso. Basicamente, a relação que existe é inversa. Sempre o meio menor terá a velocidade maior. Perceba, o meio menor, o meio negativo, tem velocidade maior. Neste caso também, ó, o meio negativo, o meio menos refringente, enfim, terá a velocidade maior. E nós podemos calcular também o seno limite. O seno limite ele é calculado através dessa equação. Então, o índice de refração de N2 dividido pelo índice de refração de N1 é igual ao índice de refração menor dividido pelo índice de refração maior. E este foi o estudo analítico da imagem e o índice de refração. Na próxima aula estudaremos a dispersão da luz e o caso das lentes.